Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. É um problema da SpaceX de 1996. Diz assim: dada a função f de r em r, definida por f de x é igual a x ao quadrado mais ax menos b, onde o conjunto com os elementos a e b está contido no conjunto dos números reais, não negativos e não nulos. Esboce o gráfico que mais se assemelha ao de f de x. Tá? Então veja só, ele não me deu o A nem o B aqui, né? Mas ele quer que eu esboce um gráfico. Então é claro que esse gráfico provavelmente não vai ter números ali, né? Mas vai ter posições. Eu vou ter que localizar por onde que esse gráfico passa. Dá mais ou menos essa ideia, certo? Ele diz que os valores de A e B são positivos, não são nulos e não são negativos, são positivos. Por quê? Porque o conjunto está contido nos números reais, não negativos, ou seja, não pode ser negativo, e não nulos, ou seja, se não é negativo e não é nulo, é positivo. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Então, vamos começar por aqui. Ó. F de x é igual a x ao quadrado. O maior expoente do x aqui, nessa função polinomial, é 2. Ou seja, uma parábola, ou essa parábola tem concavidade para cima, ou essa parábola tem concavidade para baixo, tá? Então, supondo que f de x seja alguma coisa do tipo a2 x ao quadrado, tá? Um a índice, só para não usar, eu geralmente uso a, b e c, só que como tem o a e b aqui para não confundir, então eu vou usar esse aqui, ó. A2 é o coeficiente do x ao quadrado, mais o a1 é o coeficiente do x, mais o a0, que é o que não tem o x, tá? É o termo independente da função. Então, quando a função do segundo grau ela tem concavidade para cima, esse coeficiente do x ao quadrado, que no caso aqui é o a2, tem que ser maior do que zero. E quando a concavidade é para baixo, quer dizer que esse a2 tem que ser menor do que zero. Tá bom? Primeira informação. Então, eu sei que essa daqui, como o coeficiente do x ao quadrado é 1, é positivo, então ela é concavidade para cima. Tá? Segunda coisa. Quando eu tenho aqui no plano cartesiano, tá? Onde eu tenho o eixo x e o eixo y, qualquer ponto aqui do eixo y, ele tem a sua abscissa, ou seja, o seu valor do x igual a zero. Então, qualquer ponto aqui está no x zero. O y depende da altura onde o ponto está, né? Se estiver para cima, o y é positivo, se estiver para baixo, o y é negativo. Só que o x é zero, tá bom? Então, para eu localizar onde que essa parábola aqui vai cruzar, né? Porque ela vai cruzar em algum ponto, ela vai cruzar aqui o eixo y, né? Se ela for para baixo, ela pode estar aqui assim, por exemplo. Mas você fala, essa aqui não cruza. Cruza sim, porque ela vai, em algum momento ela vai cruzar o eixo y lá em cima. Então ela cruza. Tá? E essa aqui não cruza. Cruza. Em algum momento ela vai cruzar o eixo y lá embaixo. Tá? Então ela cruza. Tá? Então todo gráfico, função de segundo grau, sempre vai cruzar o eixo y em algum ponto. E o ponto onde ele cruzar o eixo y é o valor do a0. Tá? Veja só. F de zero vai ser o quê? O a2 vezes zero ao quadrado, mais o a1 vezes zero, mais o a0. Só que a1 vezes zero dá zero. Zero ao quadrado dá zero, e zero vezes a2 dá zero. Então, quer dizer que f de zero é igual ao a0. Tá? Então, o termo independente de x da função é onde a função vai cruzar o eixo y. E a gente olha aqui na nossa função. Então, o termo independente é quem? É menos b. Então, na nossa função, o a0 é quem? É menos b. Tá? Agora, b é um valor positivo. Tá? Tá aqui, ó. B é um valor positivo. Então, menos b é o que é menor que zero. Então, o a0 é menor do que zero. Se é menor que zero, quer dizer que essa parábola vai cruzar o eixo y embaixo. Ela tem concavidade para cima e ainda cruza o eixo y embaixo. Então, pode ser alguma coisa assim, ó. Pronto. Tá? Pode ser alguma coisa assim. Né? Pode ser assim, ó. Cruza aqui, vai para lá. Pode ser assim, tá? Então, eu preciso de mais informações. Eu já sei que ela é concavidade para cima e que ela cruza o eixo y na parte de baixo, né, abaixo do eixo x, tá? Então ela cruza embaixo. Agora eu preciso de mais informações. Ela pode ser para cá, para cá, para cá.
que define isso? Então, o que define isso são as raízes. Tá? Aqui, vamos fazer vários desenhos hoje aqui, pelo jeito, né? X. Então, aqui, ó, vamos dizer que seja assim, certo? Uma parábola assim, ela tem as raízes aqui, ó. Vamos chamar essa aqui de R1 e essa daqui de R2, tá bom? Então, essa função polinomial aqui, ela pode ser escrita como uma multiplicação de binômios, tá? Então, como o coeficiente de x ao quadrado é 1, quer dizer que os binômios que vão se multiplicar ali, eles vão ser do tipo assim, ó, x mais ou menos alguma coisa, que eu ainda não defini como que é, vezes x mais ou menos outra coisa. Porque x vezes x dá o x ao quadrado, tá? Agora eu tenho que definir quem que são esses aqui, ó. Então, primeira coisa, tá vendo esse sinal aqui do termo independente que é negativo? O negativo é menor que zero. O negativo ele só é menor que zero, tá? O A0 aqui, né, o termo independente de x, ele vai vir da onde? Ele vai vir da multiplicação do número que tiver aqui e do número que tiver aqui. Então, como ele é menor que zero, um vai ter que ser mais e o outro vai ter que ser menos. Isso está definido aqui. Tá? Isso quer dizer que uma das raízes será positiva e a outra será negativa. Certo? Bom, além do fato de a concavidade ser para cima e ele cruzar abaixo do eixo x, isso já diz que uma das raízes vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Não tem como ela cruzar o eixo y, eu falei x, né? Não tem como a parábola cruzar o eixo y na parte de baixo aqui do eixo x, né? Não tem como ela cruzar aqui embaixo e uma das raízes não está para um lado de lá e o outro está para o lado de cá. Então isso é fato, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui esses valores. Mas antes eu quero dizer o seguinte, ó. F de x ela pode ser expressa como sendo x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2. Aí você fala, peraí, mas você acabou de falar que um é mais, outro é menos. Sim. Então, uma das raízes é negativa. Por exemplo, o R2 é negativo. Então, menos vezes menos vai dar mais. Ó. Então, aqui vai estar esse valor aqui de R2, né? Só que R2 aqui ela tem sinal, ela é negativa. Então, menos vezes menos vai dar mais. E aqui é o R1. R1 é positivo. Mais vezes menos dá menos. Tá vendo? Então, é isso que é isso que está aparecendo. Só que quando eu multiplicar isso aqui, vai aparecer o quê? Vai aparecer assim, ó. X ao quadrado. Aí, menos R1x com menos R2x vai dar o quê? Menos R1 mais R2 vezes x. E menos R1 vezes menos R2 vai dar o quê? Mais R1 vezes R2. Agora eu vou comparar isso aqui com isso aqui em cima. X ao quadrado mais AX menos B. Então, isso aqui vai ter que ser x ao quadrado mais AX menos B. Então, repare que mais R1 vezes R2 tem que ser igual a menos B. Ou seja, R1 vezes R2 vai ter que ser o que? Menor que zero. Ou seja, R1 é positivo e R2 é negativo. Então, quer dizer que uma está para um lado e outra para o outro. Isso a gente já sabe. Tá? Agora, mas ela está mais para cá, ela está mais para cá, ou ela está bem centrada? O eixo de simetria da parábola está exatamente no eixo Y. Tá? Como é que eu vou saber isso? Eu vou saber por essa informação aqui. Ó. Então, repare que menos R1 mais R2 tem que ser igual a A. E A é maior do que zero. Então, como é que menos a soma de dois números vai ser maior que zero? Quando a soma desses dois números for negativa. Então, quer dizer que R1 mais R2 tem que ser menor do que zero. Porque daí menos vezes menos vai dar mais. Tá? E aí? Então, eu já sei que uma está para o lado negativo, outra está para o lado positivo. Então, eu sei que R1 não pode ser igual a R2, porque tem que ser menor que zero. Então, R1 e R2 tem que ser diferente uma da outra. Ou seja, essa parábola aqui, ela não tem o eixo de simetria exatamente no eixo Y. Ela ou está deslocada para cá, ou ela está deslocada para cá. Mas assim eu tenho certeza que não está. Por quê? Porque R1 mais R2 não é zero. Tá? Só que R1 mais R2 tem que ser menor do que zero. Ou seja, vamos fazer um teste aqui. Vamos supor que aqui seja menos 3 e aqui seja 1. E vamos supor também que isso daqui seja mais 3 e aqui seja menos 1. Então, menos 3 com mais 1, né, a soma dessas duas dá o quê? Dá menos 2, certo? E a soma dessas duas, então menos 1 com mais 3 dá o quê? Dá mais 2.
Ou seja, como a soma tem que ser negativo, quer dizer que o eixo de simetria ela tem que estar para a esquerda. Porque a raiz R2 ela tem que ser muito mais negativa do que a raiz R1 é de positiva. Então R1 ela vai ter que estar mais próximo do zero do que R2. R2 vai ter que estar mais afastado do zero. Vai ter que ser alguma coisa desse tipo. Então, o melhor esboço aqui, então eu já sei que o módulo de R1, módulo de R2 é maior do que o módulo de R1. Tá? Ou seja, R2 ela vai ter que estar mais afastado do eixo Y do que o R1. Tá? É isso que está dizendo aqui. Ó. Então, o esboço correto vai ser assim. Ó. Tá? Então, vou colocar uma raiz aqui, outra raiz aqui. Então, a R1 mais perto do eixo Y, R2 mais longe. A parábola simetria deve estar aqui, então ela vai cruzar o eixo Y na parte de baixo. E ela tem concavidade para cima. Então, é mais ou menos isso aqui. Ó. Pronto. Esse é o esboço. Tá? Mais próximo do que representa essa função do segundo grau. Tá bom? Você ficou com dúvida? Poste nos comentários desse vídeo a sua dúvida. Põe exatamente o momento que você teve a dúvida e descreva a sua dúvida que eu terei o prazer de responder e explicar para vocês tudo que está aqui. Tá bom? Por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece, acione o sininho, dá uma olhada aqui embaixo, tem algumas hashtags. As hashtags te ajudam a achar problemas semelhantes. Tá bom? Tem uma hashtag aqui escrito SpaceX 1996. Tá bom? É isso aí. Segue a playlist que está aqui. Vamos que vamos e até a próxima.